E eu não estive aqui quarta-feira, mas a bispa trouxe uma palavra sobre como nós devemos agir em meio à crise. Eu falei a semana passada quem Ele é, quem é Deus. E hoje eu quero falar com vocês quem somos em Cristo Jesus. Eu estava durante esses dias meditando na palavra e falando com Deus, conjecturando, abrindo o meu coração diante do Senhor, porque eu aprendi, e aquilo que a bispa falou também na quarta-feira, que se eu um dia tiver que reclamar alguma coisa, eu vou reclamar aos pés da cruz. Novamente clamar, o de novo, clamar de novo, ou mais uma vez fazer a minha reclamação, o meu clamor, é sempre aos pés do Senhor. E eu estava esses dias com meu coração contrito, falando com Deus em oração, colocando a minha vida aos pés do Senhor, e Ele me falou sobre essa questão de quem nós somos em Cristo Jesus. Eu quero hoje compartilhar esse recado com você, porque é importante que você entenda quem você é. O Senhor nos deu uma nova identidade. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, que é o momento que nós estamos vivendo, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu quero iniciar esse momento te dizendo uma coisa. Juntamente com Cristo nós ressuscitamos. Nós estávamos mortos, segundo diz a palavra do Senhor, em pecados, em delitos, estávamos levando uma vida distante de Deus, nós tínhamos uma vida afastados do Senhor, e aí diz a palavra do Senhor que Cristo, ao morrer naquela cruz, Ele ressuscitou e nos reconciliou com Ele. O que significa isso? Que todos nós, quando nos convertemos, nós passamos a ter uma nova identidade. É mais ou menos assim: você tinha uma identidade, você tinha uma forma de vida, você tinha um modo de vida, mas ao se encontrar com Jesus, ao se deparar com Jesus, e no momento em que você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, no momento em que você entrega a sua vida para Ele, você recebe de Deus uma nova identidade. E que identidade é essa? Nós passamos a ser filhos de Deus. Diga: eu sou um filho, uma filha de Deus. Então, o Senhor nos escolheu para isso, e o Senhor nos chamou para que eu e você possamos dar frutos. É isso que a Bíblia diz. Olha só, João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Eu dei um desígnio para a vida de vocês, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, nós recebemos uma identidade nova, uma nova vida. E a vida que nós recebemos é uma vida frutífera. Você tem que dar frutos. Diga: minha vida é uma árvore frutífera. Então você tem que frutificar. Você tem que frutificar como pai, você tem que frutificar como marido, você tem que frutificar como filho, você tem que frutificar como servo de Deus, como serva do Senhor, você tem que frutificar como um empreendedor ou como um funcionário, como um filho e uma filha de Deus. Você tem que dar frutos, sejam eles frutos para a sua vida social, o seu testemunho de vida, uma vez que Cristo disse que não nos tiraria do mundo, nós vivemos inseridos no mundo e não há como nos tirar do mundo. O que nós precisamos no meio da escuridão, no meio das trevas ou no mundo, nós precisamos ser uma árvore frutífera, temos que dar frutos. Na igreja, como servos do Senhor, nós temos que também frutificar. Aquilo que nós recebemos de Deus aqui, nós frutificamos tanto aqui como também lá fora.
Então, eu estou falando tudo isso para você entender parte, um pouco desta obra que Cristo realizou na minha e na sua vida. Então, quando você recebeu a Cristo como Senhor, a sua identidade foi mudada. Mais ou menos assim, entenda, porque talvez alguém possa ter passado por uma situação como essa que eu vou usar de exemplo aqui, mas não estou usando exemplo nenhum para constranger ninguém, alguém que esteja pela internet, não é para constranger, muito pelo contrário, é para que você entenda o plano perfeito de Deus na sua vida. Você imagina se você fosse uma criança que estivesse num lugar para adoção, e você está ali num lugar para ser adotado, e você não tem uma identidade, uma criança que nasceu, foi colocado ali num local para adoção, e essa criança não tem uma identidade, mas ao ser adotada por alguém, por uma família, ao ser recebido em amor por uma família, alguém ali que te ama, ao ponto de te reconhecer como filho, de te tirar daquele lugar e te dar um nome, te dar uma identidade, você passou então a pertencer a uma família e ter um nome e um sobrenome. Foi exatamente isso que Cristo fez conosco. Nós estávamos perdidos no mundo, sem direção, nós tínhamos uma identidade física, mas nós não tínhamos uma identidade espiritual. Nós tínhamos uma vida que nós vivíamos para nós, mas nós não tínhamos uma vida para com Deus. E aí, diz a palavra do Senhor em João 1,12, mas todos quantos o receberam, olha o que acontece quando nós somos adotados, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então nós que cremos em Jesus, recebemos o seu nome, recebemos a sua identidade, passamos a ser chamados filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A Bíblia diz que nós que cremos, nem o nosso nascimento na parte do sangue foi da nossa vontade, ou da vontade do teu pai ou da tua mãe, mas foi um desígnio de Deus. Então, o Senhor quer que saibamos que nós somos seus filhos. Olha só o que diz Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, olha só, a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Pois bem, eu dei essa breve introdução, agora eu quero explicar o que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Uma vez que nós fomos reconhecidos como filhos de Deus, nós recebemos uma identidade. Qual é a sua identidade? Você é um filho de Deus. Diga, eu sou um filho, uma filha de Deus. Essa é a sua identidade. Seja aqui na terra como o mundo espiritual, porque às vezes nós estamos tão habituados com a nossa vivência aqui, que nós nos esquecemos que há um mundo espiritual, que há seres espirituais, anjos do Senhor, que nos guardam, que há miríades e miríades de anjos guardando a tua vida, protegendo as nossas vidas, que está aí sustentando tudo aquilo que Deus criou. Então há um mundo espiritual que sabe que nós somos filhos de Deus. E qual é a grande questão? É que nós, como filhos de Deus, que recebemos uma identidade do Senhor, o tempo todo somos alvos de ataque do inimigo, para que você tenha a sua identidade descaracterizada. Eu vou te explicar isso. O inimigo quer que você perca a sua identidade. O inimigo quer que você não se veja, não se reconheça como um filho amado de Deus.
Porque quando nós nos sentimos filhos e amadas do Senhor, isso nos faz muito bem. Quando nós temos segurança de quem nós somos em Cristo Jesus, ou da grande obra que o Senhor realizou nas nossas vidas, o nosso modo de vida, igreja, é totalmente diferente. Nós vivemos com segurança, nós não abrimos mão dos nossos direitos, nós oramos, nós colocamos tudo diante de Deus. Quando nós enfrentamos uma tribulação, nós sabemos que a tribulação é passageira, ela é temporal, ela é um tempo, é um período, e ela vai passar e vai prevalecer a vontade do Senhor nas nossas vidas. Porém, o inimigo quer a todo momento descaracterizar você, quer roubar de alguma forma a sua identidade. Então hoje, eu falo com tristeza no meu coração, mas também com temor e tremor e com a responsabilidade que me cabe. Hoje, existem muitos filhos de Deus que perderam a identidade. Não deixaram de ser filhos de Deus, porque uma vez filho, filho para sempre. Mas existem pessoas, tanto na igreja ou fora da igreja, que você percebe que a pessoa está descaracterizada. E como que eu identifico isso, bispo? Eu vou te mostrar. Às vezes pela forma de falar, às vezes pelo procedimento que a pessoa tem, às vezes você percebe, sabe, o coração amargurado, ou um coração distante de Deus, um coração que você nota a ausência de Deus. Nós, como filhos de Deus, eu disse há pouco, uma das características que nós temos da nossa identidade como filhos de Deus, é que nós temos que dar frutos. A nossa vida é uma árvore frutífera, então aonde nós chegarmos, não importa onde você esteja, a Bíblia diz que você é sal da terra, luz aonde? Isto significa que no mundo nós vamos iluminar. Isso significa que onde nós passarmos, a nossa vida vai ser uma luz a brilhar, uma candeia a brilhar na escuridão. Então, é importante nós entendermos o que? Hoje nós nos deparamos com pessoas que não estão brilhando mais. Pessoas que não têm este brilho de Jesus. Pessoas que o coração, sabe, ele se apagou. Você não sente mais o bom perfume de Cristo. Você não sente mais aquele cheiro de Cristo, aquela alegria de Cristo na vida de algumas pessoas. Por que eu estou falando isso? Isso é muito sério, porque nós queremos que, através desta palavra, pessoas se reconciliem com Deus, pessoas tenham suas vidas transformadas pelo Senhor, mas também para nós hoje fazermos uma análise muito séria de como nós estamos vivendo, como está o nosso aspecto espiritual, como está a nossa vida com Deus, como está a nossa vida com o Senhor, porque você precisa entender, para que você não perca a sua identidade. Amados, isso é tão sutil. Eu estava orando ao Senhor e falava: Deus, eu quero encerrar esta série, essa pequena série que eu iniciei, mas eu queria que o Senhor me desse uma palavra para que eu pudesse trazer à igreja, que mexesse com o coração, com a vida espiritual das pessoas. Foi quando o Senhor me falava identidade. E eu comecei a pesquisar várias questões sobre identidade e características das pessoas, quando pessoas mudam de nome, mudam a identidade, e foram tantas coisas. E quando Deus começou a falar isso ao meu coração, eu disse: Senhor, é isso que eu sei que o Senhor quer falar à igreja, porque o inimigo quer nos descaracterizar, o inimigo quer de alguma forma roubar as características de Deus, porque assim, um pai, entenda com carinho o que eu vou dizer, um filho, você vai encontrar no filho as características do pai. Você vê que algumas crianças, até o jeito de andar é o jeito do pai ou da mãe. Às vezes a gente brinca, eu brinco em casa e falo: essa aqui puxou a mãe, não, esse aqui puxou o pai. Quando, como diz a pastora Fabiana, filho bonito, todo mundo quer ser pai, né? Quando não é, ninguém quer ser pai. Quando coisa boa, todo mundo exalta. E é assim, às vezes a gente brinca, mas é verdade. A gente percebe algumas características nossas nos nossos filhos, né? A gente percebe que tem alguns aspectos nossos que nós encontramos, nos nossos filhos. As características de Deus, igreja, precisam ser encontradas em nós. As características de Cristo precisam ser evidenciadas na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas ações, assim como também nas suas. Então, algumas coisas que você faz, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: olha, há característica de Deus nesta pessoa.
Olha, há o DNA de Jesus na vida dessa pessoa. Sabe que a gente não precisa falar que nós somos crentes. Você não precisa abrir a sua boca para dizer que você é crente. As suas atitudes vão falar por você. A forma com que você age com as pessoas, a forma com que você trata com as pessoas, vai ser a credencial, ou seja, o DNA, a característica de Jesus na sua vida. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está te falando? Como isso é importante? Olha Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rasteja pela terra. Ou seja, eu e você, quando o Senhor criou o homem, Ele criou com o seu DNA, com a característica de Deus. Eu recebi hoje de manhã e fiquei muito feliz. O irmão Cleiton mandou para mim um vídeo hoje cedinho, e eu até compartilhei nos 2 grupos da igreja de Itanhaém e de Santos, em que um especialista, um cientista, um homem muito conhecedor aí de todas essas questões que eu desconheço, e fizeram um mapeamento das mulheres. Existe um DNA, uma característica que passa apenas através da mulher. É algo que tem na mulher, depois vocês vejam no grupo da igreja. A mulher, ela tem esse DNA que é passado para as outras gerações. Então, o homem não consegue passar. O homem não consegue passar esse DNA para um filho. Sai da mulher. E foi mapeado em diversos lugares do mundo, em vários lugares. E depois eles juntaram todas essas pessoas e identificaram o seguinte: a ciência comprovou que todas as mulheres vieram de uma única mulher, porque todas elas têm este mesmo DNA em comum. O que significa isso? Nós sabemos de onde veio, Eva, né? E eles até deram nome, o vídeo fala, né? Eles deram nome dessa pesquisa, Eva alguma coisa, porque foi realmente constatado isso. O que para nós não causa espanto, a ciência está apenas descobrindo o que nós sabemos. Ou seja, nós temos o DNA de Cristo nas nossas vidas. Mas o que aconteceu nesse interim? O que aconteceu nesse interim é que o inimigo roubou a identidade de Adão e de Eva através da desobediência e através do pecado. E eu, estudando isso, comecei a perceber como que o inimigo age através da mentira, através do engano, para nos descaracterizar e para roubar a nossa identidade. Deixa eu explicar isso aqui melhor, porque assim, você não pode deixar de ser filho de Deus. Há algumas pessoas que dizem assim: não, a salvação se perde. Amados, a salvação não se perde. Uma vez filho, filho para sempre. Bispo, mas se a pessoa pecar, fizer algo terrível, a Bíblia fala que Deus trata de 3 formas. Disciplina, do grego paidel. Do grego disciplina, paidel. Que a gente fala disciplina, a gente acha que é bater. Não, disciplina é educar. Como disciplina, matemática, inglês, espanhol, geografia, disciplina. É uma disciplina. Então, a Bíblia diz que Deus disciplina. Do grego paidel, educar, treinar. Então, Deus educa, Deus treina, Deus capacita, Deus ensina. Aí tem um outro aspecto: se a pessoa vive no pecado, na desobediência, a Bíblia diz que Deus corrige. Então há uma correção. A correção, sim, às vezes portas se fecham, situações acontecem porque Deus está fechando portas. E existe um outro aspecto que Deus açoita, até mesmo com uma morte prematura, como nós já vimos na Bíblia Sagrada, por exemplo, um juiz de Israel que começou a viver deliberadamente no pecado, né? E ele foi morto. Tinha o cabelo grande, o cabelo dele foi cortado, ele perdeu toda a força. Enfim, não vou entrar nesse mérito. O que eu quero que você entenda é que salvação, ela é inconteste. A Bíblia fala que Deus não muda o que Ele prometeu. Uma vez filho, filho para sempre. Mas então o que ocorre? Uma perca de identidade. E quando um filho de Deus perde a sua identidade, ele fica descaracterizado. Isso é muito ruim. E eu posso lhe assegurar
que uma das coisas mais tristes que pode acontecer na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é quando nós perdemos a nossa identidade. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês de verdade, eu prefiro a morte do que perder a minha identidade como um filho de Deus. Porque é lamentável o que uma pessoa pode fazer, o caminho que um servo de Deus pode buscar quando ele está fora, quando ele perde o prumo da vida, quando ele perde a sua identidade. Adão sabia quem ele era em Deus, mas a partir do pecado, Adão começou a fugir e a se esconder de Deus. Quando Adão perdeu a sua identidade, eu costumo brincar a síndrome de Adão. Quando alguém some, é a síndrome de Adão, porque alguma coisa não está ajustado, a pessoa perdeu a sua identidade, a sua referência com Deus, a pessoa se esconde, ela não quer estar próximo das coisas de Deus, ela quer fugir das coisas de Deus. Então, eu quero te mostrar aqui como que alguém, bispo, mas pelo amor de Deus, me explica como que um filho de Deus, que você leu aí, que é imagem e semelhança, que não pode perder a salvação, como que alguém pode perder a identidade? Eu vou te mostrar como que as pessoas perdem a sua identidade. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui bem séria, entenda pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas perdem a identidade nas suas conversas com Satanás. Quando a pessoa abre diálogo com o diabo, a probabilidade dela perder a sua identidade é muito grande. Eu queria te chamar a sua atenção hoje, porque foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Bispo, como alguém que é um filho de Deus, um servo do Senhor, ele perde a identidade? Quando ele abre brecha para dialogar com o diabo. Mas bispo, isso é possível? Eu vou te mostrar biblicamente como isso ocorre. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. Para aqui, olha que coisa, a mulher abriu um diálogo com quem? Com a serpente, com Satanás. Às vezes, amados, deixa eu falar uma coisa para você, às vezes nós abrimos diálogo com o inimigo e nós nem percebemos. Às vezes nós abrimos a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, para dialogar com o inimigo e nós não percebemos. E geralmente ele vem de uma forma para desconstruir aquilo que o Senhor construiu na sua vida, simplesmente para roubar. Sabe o quê? Sabe o que o inimigo quer roubar? A sua identidade. Porque ele sabe que ele não pode te tocar. Ele sabe que ele não pode fazer com que você perca a sua salvação, mas ele quer gerar vergonha ao Senhor através da sua vida. Ele quer descaracterizar, ele quer desconstruir a sua identidade para que com isso ele possa atingir tanto você, sua família, o seu ministério, a sua igreja, as pessoas que te cercam, assim como também ao Senhor. Esse é o desejo do inimigo, daquele que veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia fala que Satanás, ele foi primeiro reconhecido no céu como Lúcifer, e ele era um anjo de luz que ministrava louvores ao Senhor. E a palavra de Deus diz que ele se rebela contra Deus, e ele então perdeu a sua identidade de Lúcifer, e ele passou a ser chamado de Satanás. Então ele foi descaracterizado, e nós fomos recebidos como filhos de Deus, nós somos a criação do Senhor, e eu li para você em Gênesis 3:1 que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e ele quer o quê? Ele quer tocar, ele quer descaracterizar a minha e a sua identidade. No versículo 4 ele diz assim: olha, é certo que não morrereis. Amados, entenda uma coisa, se você ficar conversando com Satanás, ele vai acabar trazendo complicação para a sua vida. Porque Eva tentou argumentar, não é bem assim, pode comer, mas não pode comer, esse pode, mas aqui não pode. Mas a mentira, ela vem, sabe, às vezes de uma forma tão sedutora, que seduziu a Eva. Vou falar uma coisa para você, às vezes tem pensamentos
que o diabo lança na tua mente. Por isso a Bíblia diz que nós temos que guardar os nossos pensamentos, levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, porque o inimigo começa, às vezes, num diálogo com você, no seu pensamento. O fato de eu não ir na igreja não tem nada a ver. Não é bem assim. Não, o fato de eu não dar o meu dízimo não tem nada a ver. Sabe, foi muito bem explicado, que o pastor Rogério explicou, muito perfeito, mas sabe assim, eu também sei que também não é assim, porque às vezes a gente abre um diálogo com Satanás. A gente não percebe que aquele pensamento é um pensamento letal, mentiroso, enganoso, que vai gerar o quê? Vai descaracterizar você. Amado, nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos brincar com aquilo que Deus não abençoa, aquilo que Deus não aprova. Nós não podemos abrir uma pequena brecha, porque uma pequena brecha pode gerar destruição na sua vida. O inimigo, diz a Bíblia, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então, quando eu dou ouvidos a Satanás, eu troco os meus princípios, muitas vezes, pelos princípios dele. Quais são os princípios dele? A mentira. Eu me volto contra tudo aquilo que eu sou. E aí eu começo a construir uma descaracterização, que eu vou te explicar daqui a pouco, que ela é muito séria. Bispo, quando um servo de Deus, quando uma serva do Senhor, bispo, pelo amor de Deus, me diga isso, perde a sua identidade, fica descaracterizado em conversas que me induzem ao pecado. Você tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de conversa, porque é a Bíblia quem diz, não sou eu que estou falando nada, a Bíblia diz que um bocadinho, sabe, um pouco de fermento, leveda toda. Vocês já viram usando fermento para fazer bolo? Como é que a gente coloca fermento? Você pega um tubo daquele fermento, roia que chama, e você joga, é o quê? Royal, obrigado. Você pega um royal, um tubinho daquele de royal, e você joga ele todo para fazer um bolo? Não, né? Você pega um bocadinho, não é? Uma colherinha de aquelas miudinho, e você joga ali na massa, e é o suficiente. A Bíblia diz que um pouco, um bocado, como diria na terra da minha saudosa mãe, um bocadinho de fermento leveda, desanda. Assim é na nossa vida. Às vezes o inimigo vem com um pitacozinho daqui, o inimigo vem com um pitacozinho de lá, e daqui a pouco você está descaracterizado, daqui a pouco o teu coração está inflamado, daqui a pouco você muda a sua conduta, daqui a pouco você, que era um cristão genuinamente cristão, você começa a não ser mais daquele jeito, você vai se tornando uma pessoa descaracterizada. Gênesis 3,13, disse o Senhor Deus à mulher, que isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que dialogar com o pecado, dialogar com a mentira, dialogar com Satanás, ele vai vir com a verdade? Amado, o diabo não tem verdade nele. Ele é o pai da... O diabo é o pai da... E como eu vou dialogar com um mentiroso e querer que ele me diga a verdade? A única verdade que ele vai dizer é que ele veio para roubar, matar e destruir. Esta é a grande verdade. Então, por muitas vezes, por causa dessas questões, as pessoas perderam a sua identidade. Eu queria falar para você o seguinte, há muitas vozes que são usadas malignamente. Disse Paulo em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 14, versículo 10, desculpem. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Há muitas vozes, e essas vozes, muitas delas querem nos desviar dos propósitos de Deus, como ocorreu com Adão e com Eva. Por quê? A sua identidade espiritual, quando ela é corrompida, quando você perde essa identidade, eu vou te mostrar biblicamente o que acontece com você. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, ele fala sobre essa perda de identidade. 2 Coríntios 11:3. Mas receio, que assim como a serpente enganou a Eva, veja que é o apóstolo Paulo falando, com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, ou seja, perder a identidade. A mente é corrompida.
E quando a mente é corrompida, bispo, o que acontece? Você se aparta da simplicidade e pureza devidas a Cristo, devidas a quem tem o DNA, a quem tem a característica de Cristo. Então deixa eu te explicar o que pode acontecer, porque isso foi muito forte ao meu coração. O que pode acontecer, bispo, quando alguém, um servo de Deus, uma serva do Senhor, vai se descaracterizando? Quando a gente vai perdendo a nossa identidade, algumas coisas vão sendo alteradas em nós. A primeira delas é a prática do amor. Você sabe que quando você vai perdendo a sua característica, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor, Deus é amor. E qual é a primeira característica que precisa ser encontrado na minha e na sua vida, na minha identidade, na minha nova identidade como servo e serva do Senhor? O que precisa ser encontrado? Esta característica do primeiro amor. Sabe, este amor pelas coisas de Deus, este amor pelo Senhor, esta valorização pelo próximo, o amor ao próximo, essa questão toda que nós temos como povo de Deus, que nós seríamos reconhecidos se nós nos amássemos uns aos outros. Então isso se perde. A primeira coisa que é afetado é o nosso relacionamento, o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com o próximo. Porque esta é a primeira característica que precisa ser encontrado na vida de um cristão. Amados, entenda pelo Espírito Santo que eu vou te dizer. Não existe cristianismo sem amor. Cristianismo não é obra de caridade, isso não é cristianismo. Cristianismo não é porque você vai dar o teu corpo para ser queimado, não é isso. Cristianismo não é porque você vendeu uma casa e deu dinheiro para a igreja, isso não é cristianismo, isto é generosidade, isso pode ser até para alguns caridade, isso pode ser para outros uma placar da consciência. Isso não é cristianismo. Cristianismo, a característica do cristianismo é o amor. Mas o amor que é acompanhado por uma ação verdadeira de amar, de olhar com olhar de amor e de empatia. Quando nós perdemos a nossa identidade, você percebe que o coração da pessoa se torna um coração amargurado. Eu quero que você faça um exame hoje do seu coração. Porque se o seu coração hoje é um coração que está com rancor, o seu coração é um coração que está odioso, o seu coração quando fala, ele solta um fel, um veneno, sabe, você percebe que há uma característica não muito boa, amado, alguma coisa está afetando a tua identidade espiritual, a tua identidade como servo e como serva do Senhor. Você tem que tomar cuidado, porque a gente encontra hoje na obra do Senhor, pessoas que perderam esta prática do primeiro amor, que não têm esta reverência com as questões espirituais, que para a pessoa, amado, entenda por favor o que eu vou dizer, tanto faz como tanto fez. Sabe, tanto faz como tanto fez. Amados, isto é um indício de que, de alguma maneira, a tua identidade espiritual, ela foi corrompida, ela foi afetada e você não percebeu. Você não percebeu. Eu queria que você tomasse cuidado hoje, em nome de Jesus, você prestasse bastante atenção, se você não tem dialogado com quem você não deve dialogar, com Satanás, se você não tem dado ouvidos ao que você não pode dar ouvidos, porque tem sido muitas vezes um mensageiro de Baal, um mensageiro de Satanás, que tem induzido você ao pecado, porque às vezes uma conversa pode induzir você para um pecado. Uma conversa pode levedar o teu coração e pôr tudo a perder. Uma conversa, às vezes, a pessoa começa ali num diálogozinho, não, oi, você está um pitelzinho, ai, se eu te pego, ai, bicho, mas ele quer pegar, mas ele é casado, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar, ele é uma cachumba e morrer de cachumba, vai pegar outra, sei lá o que vai pegar. Uma conversa, um diálogozinho, parece que é uma brincadeirinha. Amado, nós não podemos dialogar com Satanás. Não podemos dialogar com Satanás. Porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. E às vezes, sabe o que nós fazemos? Nós abrimos um diálogo porque nós achamos que nós vamos vencer o diabo. Amado, eu sou bobo de dialogar com Satanás. Eu não sou bobo de dialogar com Satanás. Eu não sou bobo de entrar em conversa com o que não deve. Porque a Bíblia diz que as más conversações, elas fazem o quê? Corrompem os bons. E eu vou dialogar com Satanás?
sabendo que a Bíblia diz que as más conversações vão corromper os meus costumes, vão corromper a minha fé, vão desconstruir a minha identidade. Eu não abro diálogo com Satanás. Você não pode abrir diálogo com o diabo, amados. Porque se você permitir isso, dependendo do diálogo, dependendo da conversa que você abre, eu vou dizer uma coisa para você, vai corromper os seus bons costumes. Não, bispo, eu sou um ser espiritual. Amado, ninguém era mais espiritual do que Adão e Eva, amado. Ninguém era mais espiritual onde não havia pecado, onde não havia natureza carnal, onde não havia nada de ruim. Eles viviam no paraíso e ainda assim, ao dialogar com Satanás, perderam. Aí vou querer eu achar que porque eu sou o bispo Ricardo, eu sou a batatinha frita do Burger King, que é melhor do que a do McDonald's? Há quem diga, para mim as duas são boas. Não tenho nada de propaganda para ninguém. A melhor batata que tem é a batata assada, que vem junto com frango do Rai, frangão do Rai. Se você não comeu, encomenda, frangão do Rai, está lá no Instagram, é o melhor frango da América, de toda a América do Norte e do Sul, frango do Rai. Meia, essa semana chega um frango lá em casa, em nome de Jesus. Vamos lá, propaganda está feita. Frangão do Rai. Estou brincando porque o assunto é sério, para você entender que você não pode abrir diálogo. Se eu vou querer dialogar com coisa que... Eu vou querer pôr a mão no fogo. Eu era garotinho, minha mãe dizia assim, olha, não põe a mão no fogo e vai fazer xixi na cama. Quem brinca com fogo amanhece... Não é mijado, não, é queimado. Não é mijado, não, é queimado. Quem põe a mão no fogo amanhece queimado. Eu posso dizer de cátedra que eu me queimei todo, já vocês sabem disso. Então, não abra diálogo. Não abre, porque a serpente, ela enganou a Eva, segundo aos Coríntios 11:3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Bispo, quais são as características que as pessoas perdem, que a identidade dela é afetada? Por exemplo, generosidade. Sabe que as pessoas, elas não percebem que elas vão se tornando pessoas amargas. Escuta o que eu vou dizer. O mundo bate pesado. O mundo bate mesmo. Nós vamos apanhar a vida toda, sabia? Ai, bispo, Deus, Ave Maria, Deus me livre, bispo. Não, mas você vai. Quer você queira ou não. Quando a bispa pregou aqui quarta-feira, não sei quem assistiu o culto de quarta, eu recomendo, foi uma mensagem muito preciosa. Ela fala sobre a questão da murmuração, e que as pessoas iam e murmuravam contra o Senhor, contra Moisés, era uma murmuração e tudo. Eu falava com ela essa semana, falei, bem, a vida toda, sabe que eu tenho uma coisa certa na minha vida, eu vou apanhar a vida toda. A única coisa que eu vou fazer ao apanhar é que eu aprendi com Deus, eu não vou revidar. Você nunca vai me ver revidando, você nunca vai me ver usando o altar da igreja para bater em ninguém, para falar mal da vida de ninguém. Agora apanhar, eu sei que eu vou apanhar a vida toda. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar tudo isso aos pés do Senhor, porque Ele é o reto juiz. Quem sou eu, amado? Sou um pecador, sou um homem igual a você, semelhante às mesmas fraquezas que você, eu as tenho. Então, eu e você podemos perder a qualquer momento se nós dermos diálogo para o diabo, e eu não vou dialogar com Satanás, para não perder a minha identidade. Agora, a pessoa perde, o que ela perde? Ela perde a generosidade. Sabe que tem gente que perdeu a generosidade porque apanhou tanto da vida, apanhou, que a pessoa fala, eu não quero mais saber de pessoas. Olha, uma vez uma senhora me disse aqui na igreja, eu peguei ela, nós tínhamos a cantina, naquela época que a cantina da igreja, ficávamos até meia-noite aqui, e um dia eu peguei uma senhora e disse, a senhora está bonita, a senhora está uma coroa enxuta, a senhora está com quantos anos? Ela disse, eu estou com 60 e tantos. Eu disse, a senhora dá um caldo bacana, tem um irmão aqui na igreja, sabe, ele também dá um caldo e meio, tá? O irmão, ele faz jiu-jitsu, faz maratona de capoeira, de coisa. Se eu vou apresentar para a senhora, vai dar ela disse que eu apanhei. Deus me livre de homem, homem não presta, homem é o capeta, homem é o Satanás. Eu falei, quase que na hora eu falava, eu não sou homem não, bem, porque ela falou tanto. E eu disse, amada, não pense assim.
Não, porque eu sofri demais. Como eu falei, não, mas esse é abençoado, ele faz jiu-jitsu, ele vai agarrar a senhora, ele vai dar como um mata-cachorro não, um mata-leão, ele vai fazer a senhora feliz. Deus me livre de homem na minha vida. Ou seja, as decepções que ela viveu descaracterizou a identidade dela ao ponto de ela dizer, homem não presta, eu não quero saber de mais ninguém na minha vida. Pode parecer uma brincadeira hoje eu contando isso, mas quantas vezes você perdeu a alegria? Você é uma pessoa que não sorri mais, porque alguém te feriu, você não sorri mais. Bispo, eu não confio em mais ninguém nesta vida, porque eu fui traído, eu fui enganado. Amado, você dialogou com Satanás, e você está deixando que ele, nesse diálogo, diga para você que ninguém presta. E aí você vai se isolando, você vai perdendo a sua identidade. Sabe uma coisa séria que o inimigo faz quando a pessoa ela perde a identidade espiritual? Ela perde a humildade. Amados, vou falar uma coisa para você se hoje examinar e se avaliar. Se você não é alguém que, como diria o meu filho Gabriel, desumilde, você está muito desumilde, diz o Gabriel, se você não perdeu a sua humildade, porque às vezes a gente não percebe como nós nos tornamos arrogantes, como nós tratamos as pessoas mais fracas, que a Bíblia manda até acolher, né? Acolhe os débeis na fé, nós tratamos com desprezo, porque nós estamos tão superiores, tão cheios de nós mesmos, que nós tratamos as pessoas nos coices. Eu nunca vi Jesus tratando ninguém com coice. Eu nunca vi Jesus dando coice em ninguém. Até quando ele ia falar com o fariseu, ele repreendia, mas ele não dava coice em ninguém. Amados, entenda uma coisa, existem algumas características que nós não podemos perder, que nós temos que começar a identificar. Peraí, será como eu estou hoje? Sabe, me medir com a régua do Senhor. Sabe, como que eu estou agindo com as pessoas? Sabe uma coisa que as pessoas perdem quando elas perdem a identidade? Elas perdem a empatia espiritual. O que é empatia? A empatia é quando nós nos colocamos na mesma situação do outro, quando nós nos colocamos no mesmo lugar do outro. E a empatia espiritual é quando nós nos colocamos no lugar do outro através de Jesus. Quando nós falamos o que Jesus faria com esta pessoa, como Jesus agiria com este irmãozinho, como Jesus agiria nesta situação, o que Jesus me orientaria a fazer com uma pessoa que está fazendo isso comigo, como Jesus me orientaria a lidar com alguém nesta situação. Isto é empatia espiritual. Mas quando nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos esta empatia espiritual. Sabe quando nós perdemos a nossa identidade, as palavras da nossa boca, elas deixam de ser uma fonte de vida e elas viram uma fonte de amargura. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, em nome de Jesus. Nós temos muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, e eu tenho uma tonelada de pessoas agora me assistindo através da internet. Não deixe Satanás desconstruir o que sai dos seus lábios. A boca de um cristão é uma fonte para a vida. A tua boca não é para jorrar palavrão. A tua boca não é para ficar murmurando, como a bispa falou aqui, quarta-feira. A tua boca não é para ficar falando palavrão. Não, oh, bispo, é engraçado soltar um palavrãozinho. Mas você dialogar com Satanás. Como é que eu vou me colocar de joelhos para dizer, Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és Emanuel, Deus conosco, Deus comigo. Aí estou ali, numa brincadeira à parte, soltando um palavrão aqui, soltando um palavrão ali. A tua boca é uma fonte de vida. Sabe, parece que as pessoas descaracterizaram. Perderam a identidade, acham que isso é um barato é para o diabo. Para você vai sair caro. Vai sair caro porque uma oração não é ouvida. Quando o marido fala mal com a mulher, trata mal a mulher, a oração é interrompida, solta um palavrão, sua bruxa, seu demônio. Olha, sua boca é uma fonte, perdeu a identidade. Quando a Bíblia diz que o marido ama a esposa, se entrega por ela como o próprio Cristo se entregou pela igreja, por empatia, morreu pela igreja. Amados, não deixe o inimigo roubar as características de Deus da sua vida. Hoje a gente vê na obra do Senhor, essa semana, amados, eu não estou brincando não estou brincando.
eu vi na internet, recebi um vídeo, não vou pôr aqui, porque eu nunca na minha vida eu faria isso, mas uma senhora que ela começa a pregar, e ela começa a falar na igreja, não, porque tem irmão que vem na igreja, não sei quantos viram isso aqui, vai na igreja e sai da igreja e passa numa adega, ela falou que passava onde? No quê? Boteco? Não, num negócio assim, e vai lá comprar cerveja, não sei o quê, é tudo, e soltou um palavrão no púlpito. Eu disse, é melhor eu sair da igreja e tomar cerveja do que soltar um palavrão desse em cima do púlpito. Como? Na minha boca? Palavrão na minha boca? Amado, palavrão vai estar na boca do diabo, na minha não. Minha boca é santa, minha boca é a boca que eu me comunico com Deus. É a boca que eu coloco para orar, para pedir Deus proteção para a minha vida, para a tua vida, para orar pela irmã que está doente, pelo irmão que está com câncer. Como é que eu vou ter a cara de pau de orar para Deus e soltar um palavrão porque é um barato? Isso é perca de identidade, perdeu a identidade, não sabe quem é mais. Ah, bispo, mas o senhor está muito moralista. Não estou moralista não, amado. Estou te ensinando como um pouco de fermento levé da massa. Como é que portas se fecham, porque coisas não acontecem. Tem gente batendo, e nada acontece. Por quê? Porque não está dando fruto. Mas não pode. Você sabe onde você vai ver isso? De verdade, falo com todo respeito. A pessoa deixa de vir à igreja. Sabe qual a primeira coisa que a pessoa começa a fazer? Que ela acha bonito? Soltar palavrão. Soltar palavrão. Soltar palavrão. Porque a pessoa, agora eu não vou mais na igreja, agora eu vou soltar palavrão. Nós só podemos orar para uma pessoa como essa. Por quê? Porque a pessoa perdeu a identidade. Amado, tua boca é santa. A Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Bispo, o que mais que a pessoa perde? A pessoa perde esta questão da santidade. A pessoa, sabe, a santidade passa a ser uma coisa superficial. Não é bem assim, sabe? Amado, a Bíblia diz que Deus é santo. E Ele diz, sede santo como eu sou santo. Então nós temos que buscar esta conduta. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Esta santificação no original grego é agiasmos, que significa reverência, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é a salvação. O texto em Hebreus, ele se refere a ver Deus agir. Se nós não andarmos em retidão, em santidade, você não vai ver Deus agir na sua vida. As portas não vão se abrir. Ah, mas sabe, eu estou indo na igreja, não está acontecendo nada de bom. Aí pá, 3 palavrão, dialogando com o diabo, deixando o pensamento errado entrar, como a bispa falou domingo, murmurando. Não pode. Eu quero, nesses 5 minutos que eu tenho, te mostrar como que a gente tem que resgatar isso, amados. Entenda pelo Espírito Santo de Deus o que eu estou te falando. Eu zelo pela tua vida, porque eu falo para você de todo o meu coração. O respeito que eu tenho por você é o mesmo que eu tenho pela minha família. O que eu quero para os teus filhos é o mesmo que eu quero para os meus filhos. O que eu falo para você aqui é o mesmo que eu falo para os meus filhos em casa. É o mesmo que eu falo para os meus filhos em casa. Ah, se você é radical assim, pergunta para os meus filhos se eu permito dentro da minha casa um palavrão. Pergunta para os meus filhos. Pergunta para a minha nora que frequenta a minha casa ou para quem convive comigo. Pergunta para quem convive comigo de verdade se eu negocio com Satanás. Se eu fico batendo papo com o diabo. E o diabo me assedia de dia e de noite. Mas eu oro a Deus, não quero saber de te ouvir. Coloco o capacete da salvação, escudo da fé, me protejo, não quero dialogar com o diabo. Quando vem um pensamento, eu falo, arreda-te, Satanás. Tem uma frase que ela é atribuída a Lutero,
que você não pode impedir os pássaros de fazer, você não pode impedir os pássaros de voar na sua cabeça, mas você pode impedi-los de construir um ninho em cima dela. Então, bispo, como é que eu vou, restaurar? Porque diante do que o irmão falou hoje, eu percebi que, assim, algumas coisas eu fui perdendo a característica, porque eu comecei a conviver com pessoas que são assim. Bispo, eu estou convivendo com gente que isso é normal, e eu estou junto e está ficando normal para mim. Opa, bingo, exatamente. Eu já dei um testemunho aqui, eu trabalhei com um senhor estrangeiro, e ele era extremamente, olha, pensa num homem que batia de frente, queria as coisas do jeito dele, tinha que ser daquele jeito, e ele não era brincadeira não, e eu me tornei um pouco dele em mim, nas minhas ações. Aí eu ia falar com as pessoas, eu dava bronca, eu falava, eu chegava na igreja, isso há 20 anos atrás, eu chegava para dar, não, porque tem que ser assim, blá, 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 blá. Porque eu reproduzia aquilo, eu convivia com aquele homem todo dia, eu via ele, eu achava bonito, achava que aquilo era autoridade. A minha identidade foi sendo desconstruída. Dependendo com quem você convive todo dia, a pessoa, você não percebe, é maligno. Vai desconstruindo você, vai desconstruindo aqueles princípios que você tem de Cristo. Agora, como eu reconstruo isso, bispo, por favor? Apocalipse 2,5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Você tem que se arrepender e volta às práticas das primeiras obras. Olha o Senhor o que disse, não venho a ti e moverei do lugar o candeeiro, caso não te arrepende. Se você não se arrependeu, tira o candeeiro, acabou, não tem bênção. Então qual é o caminho? O caminho é se arrepender e voltar. Diga, arrepender e voltar. Talvez você, graças a Deus, diga, bispo, graças a Deus, de tudo que o irmão falou, tem duas coisinhas aí que eu preciso mudar. Então é nisso aí que você vai se arrepender hoje e vai mudar. Muda. Sabe, não negocia com o diabo, não permita isso na sua vida. Mas você é um filho de Deus. Lembre-se quem você é em Cristo Jesus. Sabe, se volte para Deus. Senhor, olha, Pai, me ajuda nisso daqui. Senhor, olha, eu estou envolvido nisso daqui, me ajuda com essa situação. Pai, olha, eu tenho agido com malandragem nisso daqui, eu tenho a consciência que eu estou sendo malandro nisso aqui, me tira isso de mim, eu não quero mais isso na minha vida. Recobra, amado. Porque Deus tem tanto para fazer na sua vida. Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica no nosso espírito que não somos filhos de Deus. Uma das piores coisas que Adão e Eva fizeram, igreja, foi se esquecer de quem eles eram em Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, mas eu nunca tive vergonha de falar. Nós vamos cantar aqui aquele penúltimo louvor que nós cantamos, que nós precisamos de Deus, tudo é, na nossa vida, né? Se não for Deus, Ele é tudo. Nós vamos encerrar louvando com essa canção linda. Mas vou dizer, muitas vezes na minha vida, quando eu cedi, sabe, um fermentinho na minha vida, levedou meu coração, mas eu abri concessão para uma coisinha ou outra, como eu sofri na vida, como eu me arrebentei. Às vezes você vai, abre uma concessãozinha aqui, você abre um negocinho ali, dali a pouco eu muitas vezes me vi descaracterizado, igreja. Estou te falando. Trabalhei com o senhor, o Cleito trabalhou comigo nessa época, era assim, era duro na queda, era não sei o que, eu estava igual. Eu cheguei a um ponto na minha vida, que eu entrava numa loja de sapato, daquelas, eu trabalhava ali na região do Itaim Bibi, eu chegava ali naquele shopping em Morumbi, e eu falava assim, eu quero esse sapato aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e a moça falava assim, o senhor vai pagar como? E eu não olhava quanto era, eu falava assim, olha, eu vou pagar à vista no cartão de débito, dava o cartão. Sabe que eu havia me tornado tão arrogante, tão descaracterizado, sabe o que eu fazia? Eu não olhava o valor, eu digitava lá a senha, puxava o cartão e ela falava assim, vou imprimir a sua guia? Eu falava, não quero. Eu nem olhava, eu ganhava bem. Sabe o que aconteceu? Eu quebrei, eu fali, eu perdi meu apartamento, eu comi o pão que o diabo amassou. Eu aprendi
que a soberba precede a ruína. Então estou dizendo para você aqui de verdade, como um amigo, eu não sou melhor do que você, estou falando para você como um amigo, um pai na fé de verdade, alguém que te ama. Não deixa, sabe, um pouquinho de fermento, vem conversinha daqui, vem conversinha dali, arreda-te Satanás. Quando o diabo quis dialogar com Jesus, veio dialogar, o que Jesus falou para ele? Arreda-te Satanás, o diabo que te carrega, sai daqui. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus e ficamos nele, Deus nos honra. Eu queria encerrar mostrando para você, só para você saber quem que você é. Bispo, quem que eu sou? Quem sou eu na fila do pão? Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Você é um filho de Deus. Bispo, quem eu sou em Cristo? Romanos 8,1. Agora, pois, já nenhuma condenação mais há, condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é alguém livre da condenação. Você é um amado, uma amada de Deus. Deus te ama, amado. Efésios 5,1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você foi perdoado por Ele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção e remissão dos pecados. Você é alguém salvo pela graça, salvo para sempre. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Sabe quem você é? Você é mais que vencedor. Eu encerro com Romanos 8,37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu amado, minha amada, você é mais que vencedor. A canção que nós cantamos aqui fala que Deus é tudo. Você tem Deus, você tem tudo. Mas você tem Deus, você tem tudo. Sabe, não abra concessõezinhas na sua vida, sabe, não brinque com o pecado, não brinque com a promiscuidade, não brinque com diálogo com o diabo. Vou abrir um diálogo aqui com ele, vou abrir uma caixinha de papo aqui com o diabo, vou abrir uma caixinha de bate-papo. Amado, ele vai lançar fermento na tua, vai levedar a tua vida, vai levedar a tua vida. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que me mandam um monte de vídeo olha, o vídeo não sei o que lá, é o vídeo do esquerdo, é o vídeo do direito, é o vídeo do isso, é o vídeo daquilo. E às vezes eu tenho 1 minuto e meio no dia de folga, aí eu escolho um vídeo para assistir. Quando eu assisto o vídeo, eu fico com o meu coração atordoado, às vezes me dá raiva de assistir algumas coisas. Eu imagino, só de assistir algumas coisas, já me dá a minha carne se inflama. Imagina se eu ficar ouvindo gente com coisa que não vai acrescentar nada na minha. Deus me livre. Ave Maria, Deus me livre. Amém, igreja? Não deixe o inimigo roubar a tua identidade. Sua identidade foi conquistada por Cristo naquela cruz, a troco de sangue. É tão bonito quando você vê um filho que parece com o pai, né, mas com aquele pai de amor, que tem as características do pai, que você identifica. Tem gente que a gente fala assim, não sei se você já usou essa brincadeira de falar assim, esse daí não precisa nem fazer DNA. Tem uma senhorinha, uma senhoritazinha aqui da nossa igreja, que não precisa nem fazer DNA, ela é a avó todinha. Não precisa nem fazer DNA, ela já está olhando para a mãe. Não precisa nem fazer DNA. Eu não vou olhar para não dar bandeira. Isso é uma senhoritazinha aqui. A família que fala, que é a avó todinha. Não precisa nem fazer DNA. Mas nós temos características da nossa família. E nós temos a característica de Deus. Você tem a característica de Jesus na sua vida. Sabe, deixa fluir desse rio aí. Bispo, sabe que eu estou tão amargo, eu não consigo mais amar as pessoas. A Bíblia diz, João fala em Apocalipse, arrepende, volta a amar, volta a dar uma chance para o seu coração. Bispo, eu sou uma pessoa que eu perdi a humildade, assim, eu não tenho mais paciência para ninguém não, bispo. Será que eu perdi a paciência? Volta hoje em nome de Jesus. A humildade é uma característica de Cristo.
ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que não tem o que você tem, não recebeu o que você recebeu, não tem, talvez, o que você teve a chance de ter, ou teve e até desperdiçou. Então, acolhe em amor. Amém? Vamos fazer essa oração nessa hora? Você pode fazer essa oração? Se você percebeu que você está meio distante de Deus, se você sabe, era aquela pessoa fiel ao Senhor, sabe, e de repente você percebe que mudou mesmo, bispo, de verdade, agora que Deus falou comigo através da sua vida, eu percebi que eu mudei, graças a Deus que você reconheceu. Vamos falar com Deus para Ele acertar tudo isso em você. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, que primeiro trabalhou no meu coração e cortou a minha vida, e me fez entender ainda mais a importância das pessoas verem as tuas características na minha vida, porque não importa, Senhor Jesus, aonde eu estarei, mas eu estarei ali sendo luz no mundo. Assim é com cada um de nós, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família, Senhor, seja em negociações, em negócios, seja na hora de lazer, Pai, em toda e qualquer situação, que nós sejamos, Pai, a sua imagem e semelhança. Eu oro nesse momento, Jesus, pelas pessoas que conseguem reconhecer que foram descaracterizados na sua identidade, que hoje estão tendo uma conduta negativa, pessoas que estão agindo como não deveriam agir, pessoas que estão abrindo concessão e não estão percebendo que estão abrindo diálogo com o Satanás. Talvez alguém que hoje aqui, ao ouvir esta palavra, Pai, foi constrangido ou constrangida pelo Teu Espírito a mudar. Por isso, Deus, eu te peço nesta hora, que o Senhor possa trabalhar em cada um, porque o Senhor não está acusando, condenando, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estendo a minha oração pelas pessoas que estão afastadas do seu caminho, pessoas que se desviaram desta conduta, pessoas que talvez ainda acompanham pela internet os cultos, mas que perderam este desejo de estar na tua casa, perderam o primeiro amor, e não há quem faça essa pessoa recobrar o juízo, senão o teu Espírito. Nós não estamos aqui para estender o dedo e acusar, porque esta não é a nossa obrigação. Isto é o inimigo quem faz. O que eu peço, Deus, é que o Senhor possa, através do teu Espírito, fazer com que esta palavra chegue ao coração de quem precisa chegar, fazer com que esta palavra possa lavar, Pai, que esta palavra possa mudar os conceitos, os pensamentos, porque Satanás sempre virá com a mentira, Satanás sempre virá com uma perspectiva para afastar as pessoas daquilo que o Senhor tem para elas. Satanás sempre vai vir de uma forma, às vezes, muito inteligente, muito simples, muito desprovida de maldade, mas com o intuito de roubar, de matar, de destruir e descaracterizar a vida das pessoas. Deus, não permita isso em nós. Senhor, sonda o meu coração hoje, sonda o coração de cada um de nós aqui, daqueles que estão pela internet, ou daqueles que vão assistir esta mensagem, e que essas pessoas possam ser tocadas por esta palavra, ao ponto, Deus, de terem a sua identidade restaurada. Talvez alguém que seja uma pequena brecha, uma pequena fissura, talvez seja uma bobagem, mas que mesmo isso, Pai, nós sabemos que é o suficiente para desandar uma vida. Eu sei que o inimigo quer roubar a nossa reputação. Eu sei que o inimigo vem por intermédio das suas artimanhas para destruir a nossa reputação, porque destruindo a nossa reputação, afeta a tua obra, afeta o Senhor, afeta centenas de milhares de pessoas. Por isso, Deus, nos ajuda a nos mantermos íntegros, leais à tua vontade, andando em retidão, em santidade, debaixo da tua bênção, debaixo da tua vontade. Assim eu peço para cada um de nós. Deus, na carne somos falhos, mas pedimos que o Senhor nos ajude a superar as nossas fraquezas pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém
e amém. Aleluia, aleluia. Vamos louvar a Deus.